Saravá para quem é de Saravá. Hoje, nessa orientação que eu tenho para passar para vós, vamos falar sobre algumas situações importantes para os filhos em cima da terra, principalmente de alguns anos para cá. Do que se trata? Se trata daquilo que é a união que então vem se fazendo daquilo que é espiritualidade e física quântica. Algo que muito e mais se tem visto e ouvido falar. Todo tipo de tratamento ligado àquilo que seja um âmbito de espiritualidade, mesmo dos mais sutis até os mais profundos, mais, né, ali precisos, mas estão utilizando aquilo que é essa palavra a mais. Tá? Se ouve dizer a respeito de que antes aquilo que era procedimentos holísticos, por exemplo, terapia. A terapia do Reiki. Vamos pegar esse exemplo. Então, a pessoa ia atrás então desse reikiano, né, desse terapeuta, para então poder passar por uma sessão ou várias sessões, ou aquilo que seja um tratamento reikiano, para poder harmonizar aquilo que são os seus meridianos, aquilo que são as suas veias energéticas, por onde percorre aquilo que seja o prana, tá? E também o alinhamento, harmonização, desbloqueio de chakras, uma série de situações ali que essa área, tá, de terapêutica então pode auxiliar os filhos em cima da terra. Então, com ali o divulgar que se tem hoje com essas tecnologias sobre a física e a física quântica, então começou, obviamente, em cima de alguns experimentos, os experimentos então científicos da física e da física quântica, a poder, principalmente naquilo que é a física quântica, poder então fazer uma conexão. Por quê? Porque várias partes da física quântica então estão ligados a teorias essas que então vão corresponder com algumas situações da espiritualidade, né? Veja que a física quântica então trabalha naquilo que é uma área da criação, uma porção da criação muito pequena, muito reduzida. Vou falar de termos mais simples, não vou falar em termos científicos, justamente por quê? Porque não estou aqui falando com cientistas, então, para que as pessoas possam entender do que eu estou falando, do que é o assunto que estamos tratando aqui. Então, de porções muito pequenas da existência, tá? A física tradicional, então, ela chega até um certo ponto, até uma certa escala de tamanho, que ela consegue, então, ter uma certa efetividade em poder explicar os fenômenos que ali estão acontecendo. Ponto. A física quântica entra em um campo, em uma área, em um nível muito, mas muito menor, mais profundo, certo? Na qual então ali tudo que está acontecendo contrasta muitas das vezes aquilo que são leis da física tradicional, em cima ali de suas teorias ou de fatos comprovados. Então, como vamos pegar o exemplo ali dado pelo cientista Einstein, sobre então um efeito da física quântica chamado por ele mesmo de efeito fantasmagórico, que no tempo então
que esse termo foi utilizado por esse cientista foi mais como para caçoar, como para, né, diminuir aquilo que é a importância da física quântica. Justamente por o quê? Por não se ter respostas precisas, assim como a comunidade científica, então, ela teima e insiste em ter situações precisas, bem pontuais, né? Aquilo que foge o pontual, aquilo que se pode ver, provar através de experimentos científicos, então é colocado em uma área ali abstrata, assim como a física quântica, né? Boa parte dela se encontra em uma condição abstrata, muitas das vezes que escapa à compreensão humana encarnada. Então as pessoas começaram a dizer, olha, venha que estamos fazendo a terapia quântica. Venha porque tal entidade está, né, fazendo procedimentos magísticos quânticos. Então, essa palavra quântico foi associado a várias áreas, a vários campos que estão trabalhando com espiritualidade. Isso é errado? Não, não direi que seja errado, mas é ilusório, é enganador, e por ser enganador se torna nefasto, né? Por quê? Porque em cima disso, então vai se criar o quê? Justamente pontos de vista, interpretações, achismos, nada fundamentado. Lembre-se que boa parte daquilo que é manifestações espirituais, não importa qual manifestação espiritual seja essa, de qual bandeira, religião ou qualquer coisa, tudo tem as suas fundamentações. Tudo pode e deve ser, então, explicado. Como já tiveram a oportunidade de ver várias situações, então, aquilo que somos nós, os guardiões da lei maior e da justiça divina, poder, então, passar para todos vós. Essa situação, então, ela se torna nefasta, por quê? Porque começa a se criar ilusões, em cima de ilusões. Porque já tem boa parte de todas as pessoas que estão ligadas a essa suposta espiritualidade, que de espiritualidade verdadeira tem pouco. Repito, de espiritualidade verdadeira tem pouco. Aquilo que tem, existe ambientes espiritualistas, mas como um todo, aquilo que prevalece é ambientes religiosos, procedimentos ligados a uma religiosidade, que já nós estão habituados a nos ouvir falar sobre dogmas e doutrinas. E em cima desses dogmas e doutrinas, dessas regras, então se cria uma condição ilusória do ser, limitante, que faz com que o ser humano não possa manifestar aquilo que ele tem condições, plenas condições de manifestar, independente de raça, cor, condição social de cada um. Então, já se vive isso dentro daquilo que são religiões. Lembre-se, quando eu estou falando das religiões, não estou falando de forma agressiva, estou colocando aquilo que é o ser se tornar religioso. Não estou falando do sagrado que esteja sendo representado por seres humanos aqui encarnados, padres, pastores, monges, pais de santo, babalaorixás, certo? Magos, supostos magos, né? Então, estamos dizendo sobre esse nível de situação, que é onde entra a ação do ser humano encarnado. Então, nós estamos falando do sagrado, se Jesus, se Deus, se a Virgem Maria, se o Santo Antônio, se o Ogum, se o Tranca-Ruas, se é verdade ou não, se existe ou não existe. Estamos falando da condição ilusória que o ser humano, né, se encontra
imerso de estar vivendo uma ilusão, estar sendo ali meio que enganado, né? Que ele é limitado, que ele não é nada, que ele é incapaz, que perante aquilo que seja a criação, ele é completamente insignificante, ele é muitas das vezes dispensável, né? Tudo uma bobagem. Porque em cima daquilo que é a própria ciência, se algo fosse dispensável, fosse da maneira que é colocada a condição humana, o ser humano ele é colocado a um nível como se fosse de lixo na criação. Se todos pararem, pode ser chocante o que eu estou dizendo, mas de chocante não tem nada. Por quê? Porque o que se ouve do ser humano é isso, que o ser humano é todo torto, que o ser humano é invejoso, que o ser humano é mau, que o ser humano é cruel, que o ser humano está ali mais e mais dando abertura a fazer magia negra para todo mundo, com o propósito dos mais vis possíveis, para ter favores sexuais de homens e mulheres, né? Para passar por cima de alguém que esteja lá no cargo que cada um deseja em cima do trabalho, por vingança, por arrogância, por petulância, intolerância, preconceito. O ser humano nasceu então do pecado original, ele é pecador, ele é devedor, ele é sofredor. Veja, então a gente pode ir colocando dentro desse balaio aquilo que são os rótulos que o ser humano tem e tem aceito de cabeça baixa, que não corresponde com a verdade. Então, naquilo que está ligado às religiões ou conceitos espiritualistas, então nós temos essa parte ilusória, que mesmo que algum de vós não concorde, mas cada um de vós está imerso e sofrendo então aquilo que são as ações nefastas de tudo que rodeia cada um de vós. Certo? Essas influências vão fazer com que cada um de vós então aceite aquele sofrimento, aceite a vida que está vivendo, aceite a violência que vem sofrendo, as humilhações e todo tipo de coisa. Então, tem esse lado ligado à ilusão causada pela religiosidade ou pelo fanatismo, né? Porque em cada espaço vai ter uma manifestação diferente, à sua medida. Agora, quando a gente pega e atrela a religião ou qualquer sentido espiritualista física quântica, agora eu pergunto para vós, como pode um ser humano que mal e mal ele sabe, conhece ou pode dizer a respeito da sua própria religião com propriedade, não importa que religião seja, como pode essa pessoa que mal e mal conhece os fundamentos da sua doutrina, dos seus dogmas, das suas religiões, como pode então essa pessoa atrelar simplesmente pelo interesse de ganhar mais dinheiro ou chamar atenção por modismo a palavra física quântica? Porque as pessoas não conhecem nem sequer pouco daquilo que seja física tradicional. Pressão, magnetismo, gravidade, tem uma série de coisas. As pessoas não conhecem nem sequer o básico da física tradicional. Como pretende elas, simplesmente de ouvir alguma explanação, alguma palestra que se está mencionando algo que alguém, então, muito estudado pode ter observado, que isso se torna uma teoria, pegar aquilo como uma verdade absoluta e falar, não, então, aquilo que é essa terapia, ela é quântica. Aquilo que é a Umbanda, ela é quântica. Aquilo que é o trabalho, o ponto riscado, ele é quântico. Né?
Isso é uma bobagem. Por quê? Porque vai trazer uma outra carga de energias, outra carga de ilusão para somatizar, para somar com aquelas já obtidas e em prática de cada ambiente religioso ou espiritualista. A maioria, estou dizendo, não estou dizendo todos. Existe uma minoria que está caminhando da maneira como tem que se caminhar. Então isso vai ser nefasto. Por quê? Porque a pessoa vai procurar aquilo que é uma terapia holística quântica, esperando que então algo milagroso vai acontecer. Porque, como comecei a falar sobre então o efeito fantasmagórico mencionado por Einstein, que é se existe uma porção da matéria aqui na Terra positiva, vai ter uma outra partícula correspondente, vamos dizer, irmã dessa partícula em uma outra parte da criação, do universo. Então, se aqui na Terra essa porção da matéria é positiva, então a sua irmã correspondente em alguma parte da criação desse universo tem essa irmã negativa. Aí vamos entrar na situação da dualidade, né? Daquilo que é a manifestação dessas duas superpotências, certo? Então, quando essa porção positiva, se ela se transforma em negativa de forma imediata, não é em fração de segundo, de milésimo, de décimo, de milésimo. Não, de forma imediata, se essa porção aqui na Terra se tornou negativa, de forma imediata e instantânea, essa outra irmã que está em algum lugar na vastidão deste universo se tornará positiva. Então, como os cientistas não conseguem explicar, porque eles têm como parâmetro de velocidade absoluta a velocidade da luz, como pode algo em incontável distância poder interagir de forma instantânea? Então eles não têm como poder, né, explicar isso. Claro, boa parte devido às limitações que muitos se impõem, ou às vezes são obrigados a se impor. Por quê? Porque se sabe muito bem que a ciência sem aquilo que seja a espiritualidade, ela é capenga. Ou vice-versa, também a espiritualidade sem a ciência também vai se tornar capenga. Já foi dito para cada um de vós, muitas vezes, que a pessoa que está trilhando quaisquer caminho espiritual que seja, não importa qual ele seja, ele tem que ter um bom nível de ceticismo para, primeiro, não ser enganado por charlatões, por manipuladores, por criadores de moda que estão aí aos montes, aos quilos. Então, a pessoa tem que ter o nível de ceticismo, mesmo que ele não tenha grande conhecimento. Então, ele tem que questionar as coisas, ele tem que, né, é direito da pessoa saber o porquê disso, o porquê daquilo. E se tem uma manifestação espiritual legítima, então essa manifestação irá explicar à medida que cada um é suficiente a entender. Então veja que essa situação de atrelar a palavra, eu estou dizendo a palavra física quântica, não é sinônimo de sucesso e de resultado. Não caiam nessa armadilha. Toda e qualquer proposta que esteja sendo mostrado para cada um de vós a respeito de que, né, ligar um campo da espiritualidade à física quântica, como eu usei o exemplo daquilo que seja uma terapia holística quântica,
Que não é só isso, não estou falando só daquilo que seja a holística, estou falando de toda, né, de toda manifestação religiosa, esotérica, qualquer coisa que esteja ligado a uma porção da espiritualidade, é uma ilusão, não caiam nisso, porque isso é uma bobagem. Da maneira que está sendo proposto, da maneira que está sendo aplicado, é uma bobagem. De contraparte, digo sim que a espiritualidade, ela sim se utiliza de meios quânticos para poder então interagir em diversos planos e dimensões, das mais diversas. A espiritualidade, não o ser humano encarnado se achar na atual condição ignorante que se encontra, ignorante no sentido literal, de falta de conhecimento, de fundamentação, não por capacidade, porque todos são capazes, mas na atual condição de ignorância, dizer que vai fazer uma terapia quântica, porque isso não condiz, vai iludir, é uma mentira que está sendo dita, anexada para então as pessoas serem ali dentro de um modismo, poder então procurar mais essas pessoas com promessas de resultados milagrosos. Não tem resultados milagrosos dentro da espiritualidade, existe um trabalho a ser feito. Existe um trabalho a ser feito. O milagre existe? Existe, mas a palavra então resume a algo que muitas das vezes as pessoas vão passar toda a sua encarnação, toda a sua vida e não vão testemunhar e nem sequer ouvir falar de um milagre. De tão reduzido que é a probabilidade de um milagre acontecer. Vamos ainda ter a oportunidade de falar sobre o que é esse tal de milagre, certo? Não é o momento, estamos falando a respeito dessa junção entre espiritual e física quântica. Ah, seu Marabô, mas você não acabou de falar que a espiritualidade então faz uso da física quântica? Sim, faz uso da física quântica, mas com fundamentação, que é justamente os processos magísticos, aquilo que vós conhece como magia em cima da Terra, nada mais é do que uma ciência que então a humanidade, né, boa parte, quase todos, não tem acesso. Vós acha mesmo que uma espiritualidade, seres então que estão ali em uma condição evolucional muito elevada, eles vão então soltar uma bomba na mão de criança? Não vão, por quê? Porque vai acontecer muita coisa ruim, certo? Então por isso que é restrito. Pouquíssimas pessoas, seres humanos encarnados, têm acesso à verdadeira magia. Terá ali acesso a pequenas frações, pequenos passos, mas ter conhecimento vasto daquilo que é magia, não. Certo? Agora, então veja, aquilo que pode ocasionar a pessoa estar à procura, não, porque aquilo ali é quântico. As pessoas não sabem nem aquilo que significa a palavra quântico. Da onde vem? Por que existe esse termo? Ah, não, venha, porque então a sua consciência vai dar um salto quântico depois do tratamento que eu possa lhe oferecer. É esse tipo de promessa que acontece. As pessoas não sabem nem o que é salto quântico. Quais dessas pessoas, pelo menos esses supostos médios ou então aparelhos de manifestação, né, por onde flui algum tipo de espiritualidade, eles têm algum conhecimento daquilo que seja física quântica? Ah, não, o médium não tem, mas a entidade lá tem. Mas entidade nenhuma está falando sobre física quântica.
Por quê? Porque a humanidade, do ponto que se encontra, já é demasiado difícil fazer orientações para que os filhos partam daquilo que é os fundamentos daquilo que é religioso, de religiosidade, para a pessoa poder começar a trilhar um caminho para se tornar um ser espiritualizado e não religioso. A espiritualidade, através de entidades, através de várias manifestações espirituais, das mais diversas, tem então esse trabalho exaustivo de poder, então, através de exemplos, através de alegorias, poder então esclarecer para que as pessoas entendam as fundamentações daquilo que é a religião que cada um então está manifestando a sua fé. O ser humano já encontra dificuldade em saber o que é o amor, o ser humano encontra dificuldade em saber verdadeiramente o que é o perdão, o que é caridade. O ser humano, boa parte, não sabe nem sequer aquilo que é o básico do básico. Os seres humanos como um todo. Claro, temos exceções de pessoas, sim, que estão ali trilhando verdadeiros caminhos de espiritualidade. Estão se tornando, e se às vezes se tornaram, seres espiritualizados. Abandonaram aquilo que é a religiosidade. Podem ainda frequentar aquilo que são âmbitos religiosos, mas não estão mais presos às incontáveis correntes que então atam a pessoa às limitações das mais deploráveis. Quem dera então falar sobre física quântica, ainda ligado àquilo que seja a espiritualidade. Quando eu digo para vós a espiritualidade, eu não estou falando de só Exus, pombogiras, caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros, marinheiros. Não estou falando disso. Espiritualidade é toda a espiritualidade, todos os níveis, todos os cúmpitos que cada ponto dessa espiritualidade está contribuindo, utilizando então da sua capacitação para colaborar para um bem maior. Então, na espiritualidade, não existe, então, eu dizer, olha, eu sou Exu de Umbanda. Aí vai ter outro que vai falar, não, mas eu sou o Santo Antônio, eu sou católico. Não existe isso na espiritualidade. Isso só existe em planos astrais. E nem de uma forma completa, só em uma forma até um certo ponto. Certo? Por quê? Porque a espiritualidade não tem rixas, não tem separações. Todos estão trabalhando para o mesmo propósito. Né? Cada um fazendo aquilo que cabe a cada um, então contribui, agrega para esse bem maior. Certo? Então, falar de umbanda quântica, trabalhos quânticos, terapias quânticas, isso é nefasto, porque vai dar mais abertura e mais abertura para que seres, entidades espirituais trevosas de diversos níveis tenham maior campo de domínio em cima do mental, energético, vibratório, magnético, físico e espiritual na vida de cada um de vós. Não estou aqui com o propósito de ofender ninguém, dizer que ninguém é mentiroso, que tem muita gente que às vezes está utilizando desses termos na sua ingenuidade, porque então viu aquilo que pode ser uma palestra, alguma argumentação, que viu sentido naquilo, então uniu o útil ao agradável. Mas existe também uma parte que são interesseiros, são charlatões, são manipuladores, são exploradores, que eles vão utilizar, olha, venha porque aqui não vá lá
na terapia reikiana normal. Vem aqui na minha terapia reikiana porque aqui é quântica. Bobagem. Nós tem que dar risada dessa situação, né? Porque é uma bobagem. É como eu sempre digo para cada um de vós: filhos, abram os vossos olhos e também os vossos ouvidos para a verdade. Veja quantos gurus, quantos mestres tem aí dizendo que estão iluminados, dizendo que já então despertaram a sua Kundalini. Pessoas que se dizem então ali iluminados, pessoas que se dizem gurus, mestres, magos, tudo uma bobagem. Para começar, quem é não diz, não faz propaganda, não está aparente, não está procurando reconhecimento nem aplausos, certo? É a primeira coisa a se observar. A segunda coisa a se observar, que todos esses supostos grandes seres humanos que estão aí, né, dizendo coisas mirabolantes, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Veja se eles, pesquisem, filhos, pesquisem. Hoje, com essa possibilidade que vós tem de tecnologia, pesquisem. Essa pessoa, ela vive o que ela está pregando, o que ela está dizendo. Não estejam presos só naquilo. Ah, não, a pessoa está falando de prosperidade, então ela tem lá um carro bom, ela tem uma casa enorme, ela tem terra, ela está lá com colar, pulseira de ouro, anel de ouro, pedra preciosa. Não, então a pessoa, não. Eles estão, né, com os bolsos cheios de dinheiro de tirar de pessoas igual a vós, que estão sendo enganados. Tem parte dessas pessoas que eles vivem uma mentira. Eles acreditam no que eles realmente estão dizendo, mas é uma ilusão, porque não tem fundamentação. Veja se tem fundamentação alguém dizer ou afirmar, como tem afirmado aí dezenas de pessoas, para não dizer centenas ou milhares, que já então despertaram a sua Kundalini. As pessoas não sabem nem o que estão dizendo. Se eles tivessem verdadeiramente despertado esse exponencial da criação, eles seriam como o Cristo, eles seriam como o Buda. Eles teriam um campo áurico gigantesco. Eles curariam as pessoas só impondo as mãos, presente ou ausente. Teria se desenvolvido aquilo que são todas as habilidades, ou pelo menos a maior parte das habilidades psíquicas, poderes psíquicos que cada ser humano todos têm. Que poder é esse que essas pessoas estão manifestando? Veja, a coisa está clara, está escancarada. Mas as pessoas então têm sido inudibriadas a olhar só para aquilo que está brilhando como ouro. Ah, não, aquela pessoa lá, ele realmente é um mestre, porque veja, ele está vivendo em uma casa muito confortável, ele está andando num bom carro, veja, ele, né, tem uma vida maravilhosa. Será que tem mesmo? Vai estar vendo aquilo que ele está mostrando, aquilo que ele quer que vós veja. Mas essa pessoa, quando trata com os outros, como trata com alguém humilde, como ele trata as pessoas lá fora, como essa pessoa age e principalmente como ela reage, que é o que diz o que ela tem em grande ou em maior quantidade dentro de si mesma, naquele momento. A mesma situação é para a situação de física quântica. Sim,
a física quântica, ela faz parte de um conceito, de um contexto, que o ser humano ainda está começando a abrir os olhos para aquilo que é quântico, certo? Dentro da fisicalidade, dentro da materialidade. Quando se diz espiritualidade, pouquíssimos seres humanos estão tendo contato verdadeiro, direto, de forma exponencial com a espiritualidade, de uma forma livre, de uma forma que está acontecendo algo recíproco, racional, consciente, claro, nítido com a espiritualidade material, espiritual e material. Claro que todos os seres humanos, então, são manifestações andantes daquilo que é espiritual e material. Então, é um espírito habitando dentro de um corpo físico. Mas estamos dizendo de orientações, estamos dizendo de conhecimento, fundamentações a respeito daquilo que seja verdade, porque não importa a porção dessa espiritualidade, todos estarão em concordância, em profunda coerência, correspondência com a verdade. Que verdade é essa? A verdade suprema, absoluta, na qual não tem nada a esconder e muito a orientar. Claro que essa orientação não é ao bem querer da pessoa que está encarnado, que se acha em condição já de saber ou está manifestando isso ou aquilo. Não. A espiritualidade, então, ela é orientada, essas orientações vêm do incognoscível, do imensurável, do inominável, chega através da lei maior e da justiça divina, para que então seja para cada um, então cada um recebe aquilo que está em condição de receber. Não se deixem iludir, filhos, por essas situações, porque vós vão estar desperdiçando o seu dinheiro. Lembra que eu já falamos a respeito da prosperidade, a respeito do dinheiro? Saibam aonde vós então aplicam o seu dinheiro, o seu pataco, porque vós troca horas da sua vida para ganhar aquele dinheiro, para vós ali na mão de charlatões deixar tudo aquilo que vós então ganhou tão suado. Façam muita atenção, abram os vossos olhos, ajam com coerência, ponderem, meditem, não sejam imediatistas, mesmo perante necessidades pontuais presentes para serem resolvidas aqui e agora. Não haja de impulso por emoção. Quem age por emoção, sem exceção, vai quebrar a cara. E isso vai sair caro, porque depois muitos de vós, quebrando a cara, vão ter que começar lá do zero novamente. Então, para muitos de vós que já está precisando de soluções para ontem, entrar em determinados caminhos que serão ali um pouco longos ou demasiadamente curtos, que encontrarão um caminho sem saída, então será uma perda de tempo para vós e de dinheiro, que vai fazer vós então estar em uma condição de sofrimento, de se sentir enganado, como a maioria se sente por aí, certo? Por quê? Porque não recebe um acompanhamento, não recebe orientação. Claro, tem pessoas que mesmo recebendo orientação, eles estão cegos pelos objetivos que eles têm. Aí é uma outra coisa, existe sim uma minoria que eles não querem um trabalho, eles querem um milagre. Eles fizeram um trabalho hoje, qualquer ele que seja ligado ao espiritual, eles querem um resultado no outro dia, daqui 3 dias, daqui uma semana, eles já querem ter a vida toda mudada. São pessoas ali que estão em uma profundeza muito grande da escuridão, sendo que basta olhar para a vida que vai se identificar que para tudo
é necessário um tempo. É um trabalho, não é milagre. Senão era assim, venha e vamos fazer um milagre. Trabalhamos aqui com milagre. Não, é trabalho. Vós, quando vai para o seu trabalho, chega lá de manhã e daí chega, dá bom dia e já volta para casa porque vós já fez o trabalho. Não é assim. Então, para vós executar o seu trabalho, vós precisa de um tempo. Não caia nesses contos do vigário. Certo? Não caia nesses contos do vigário. Se vós estão frequentando ambientes assim, não também precisam entrar em discórdia, em discussão. Né? Simplesmente deixem de ir. E não importa se a pessoa está dizendo que a sua vida vai então para o buraco, que vós vai perder a pessoa que vós ama. Não tenha medo disso, filho. Né? Por quê? Porque se vós está indo numa espiritualidade e alguém te promete coisas que vós vai sofrer, que vós então vai se lascar, que vós vai ter a vida virada de ponta cabeça, aí que vós tem que se afastar mesmo, porque né, a espiritualidade está para dar suporte, não para destruir a vida de alguém, ameaçar, dar ordens. Vós é obrigado, vós tem que fazer isso. Isso é tudo, tem que se abrir o olho. Fugir dessas situações. É melhor estar só do que mal acompanhado. Não serve só para o dia a dia, não. Nem para a amizade. Serve para o com todo. É melhor vós estar só durante um tempo com o seu sofrimento, com as suas limitações atuais, mas que vós esteja ali procure, pesquise. Afinal de contas, é a sua própria vida, é a vida dos seus também que está em jogo. Não é como uma moeda que se vós perder, vós de repente, né, ali e consegue outra. Não, estamos falando do seu caminhar, da sua vida. O dia está passando. Lembra que o tempo não pare para que vós recolha os seus cacos, para que vós enxugue suas lágrimas. O tempo não vai parar, o tempo continua. Então, quanto menos cada um de vós perder tempo, melhor serão os seus resultados. Mas tome atitude para isso. Então decidi falar um pouco sobre essa situação de física quântica para que vós entendam que isso é uma armadilha. Existe, né, aquilo que são armadilhas de seres trevosos, entidades espirituais trevosas. Também existe armadilhas de entidades dimensionais, de outros planos que estão se aproveitando, se alimentando da energia que cada um de vós tem em abundância. Essas energias estão sendo desperdiçadas, estão sendo jogadas fora, né? Por quê? Por acreditar em promessas das quais as pessoas nem mesmo sabem o que significam. Então, acho que esse recado é o suficiente para cada um de vós, né? Para que vós esteja meditando a respeito disso. Mesmo vós, que de repente esteja ouvindo, está trabalhando com alguma coisa quântico, isso não foi para lhe ofender, que muitas vezes vós está fazendo na melhor das intenções, né? Mas não prometa aquilo que vós não tem conhecimento, aquilo que vós não tem acesso, que vós não tenha domínio, que vós não tenha fundamentação, porque isso só vai trazer prejuízo para cada um de vós. Para quem está colocando isso em prática, prometendo ou utilizando dessa terminologia para se beneficiar, ou as pessoas que estão por inocência, por ganância também muitas vezes, procurando aquilo que seja quântico com a promessa de ter resultados acima da média. Saravá para quem é de Saravá.